Não durma sem fazer essa oração. Proteção contra todo o mal. Se você está prestes a dormir, preste atenção nisso agora, porque ignorar este momento pode custar a paz que você tanto precisa durante a noite. Existe um detalhe que a maioria das pessoas não percebe, algo silencioso, quase imperceptível, mas que influencia diretamente o que acontece enquanto você dorme. Não é só o cansaço do dia, não são apenas os pensamentos que insistem em voltar quando sua cabeça encosta no travesseiro. Há uma dimensão que não pode ser vista com os olhos, mas pode ser sentida no coração, e é justamente quando tudo fica em silêncio que ela se manifesta com mais força. Você pode até tentar explicar de forma lógica, dizer que é apenas estresse, que é só a mente agitada depois de um dia difícil. Mas então, por que existem noites em que tudo parece mais pesado? Por que existem momentos em que, mesmo exausto, você não consegue descansar de verdade? Por que, em algumas madrugadas, seu sono é interrompido sem motivo claro, como se algo tivesse te despertado? Existe algo além do que você vê, e ignorar isso não faz com que desapareça, apenas faz com que você enfrente sem perceber. A verdade é que a noite não é apenas o fim de um dia. Ela é o início de um território onde sua mente se abre, onde suas emoções ficam mais vulneráveis e onde sua proteção precisa ser ainda mais forte. Durante o dia, você está cercado por barulho, distrações, compromissos, pessoas. Tudo isso cria uma espécie de escudo natural que ocupa sua atenção. Mas quando a noite chega, esse escudo desaparece, e o que fica é você, seus pensamentos e aquilo que você permitiu carregar ao longo do dia. Quantas vezes você já se deitou tentando relaxar, mas sentiu uma inquietação difícil de explicar? Uma sensação de que algo não estava certo, mesmo sem motivo aparente? Quantas vezes seu corpo estava cansado, mas sua mente parecia em alerta, como se não conseguisse desligar completamente? E aquelas noites em que você acorda no meio da madrugada, olha ao redor e sente um vazio estranho, uma tensão no ar, como se o ambiente estivesse diferente? Isso não é apenas físico. Existe uma camada espiritual em tudo isso, e ela precisa ser levada a sério. Agora pense comigo, se você protege sua casa antes de sair, se tranca portas, se preocupa com segurança, verifica tudo antes de descansar, por que você entraria na noite totalmente desprotegido? Por que deixaria sua mente, seu coração e sua alma expostos justamente no momento em que você está mais vulnerável? Não faz sentido cuidar de tudo ao seu redor e esquecer de cuidar daquilo que realmente sustenta sua paz. O que você faz antes de dormir não é apenas um hábito simples, é uma decisão espiritual. Cada pensamento que você alimenta, cada sentimento que você leva para a cama, cada palavra que você declara ou deixa de declarar, tudo isso constrói o ambiente da sua noite. E a maioria das pessoas não percebe que está permitindo que preocupações, medos e tensões entrem junto com elas no quarto, como se fossem convidados silenciosos. E então algo começa a acontecer. O descanso não vem completo. A mente continua ativa. Os sonhos se tornam confusos. O corpo não se recupera como deveria. E no dia seguinte, você acorda sem entender por que ainda se sente cansado, porque parece que algo está fora do lugar. Isso se repete, noite após noite, criando um ciclo que desgasta, que enfraquece, que rouba sua paz aos poucos. Mas existe uma verdade que muda tudo isso. Você não precisa aceitar esse padrão. Você não precisa entrar na noite vulnerável, exposto, carregando tudo sozinho. Existe uma forma de transformar completamente esse momento, de criar um ambiente de proteção real, de silenciar aquilo que te perturba e de estabelecer uma presença que guarda, que envolve e que traz descanso verdadeiro. E essa mudança não depende de algo complicado, não exige esforço extremo, não precisa de nada externo. Começa com uma decisão simples, consciente e poderosa. Começa no momento em que você escolhe não apenas deitar para dormir, mas se posicionar espiritualmente antes disso. Porque quando você faz isso, algo muda. O ambiente muda, sua mente muda, sua sensação muda. E aquilo que antes parecia pesado perde força. Mas para entender como fazer isso da forma certa,
você precisa primeiro enxergar o que realmente está em jogo quando a noite chega. Porque não se trata apenas de dormir melhor. Se trata de proteger aquilo que é mais valioso dentro de você. Agora que você começa a perceber que a noite não é apenas um momento comum, mas um espaço onde sua mente e seu espírito ficam mais expostos, é impossível ignorar o que acontece quando não existe preparação. O problema não está apenas no cansaço acumulado ou nas preocupações do dia, mas na ausência de uma proteção consciente. E é exatamente aí que muitas pessoas se perdem, porque tratam o momento de dormir como algo automático, sem perceber que estão entrando em um estado de vulnerabilidade profunda. Quando você fecha os olhos, você perde o controle consciente do ambiente. Você não está mais atento, não está mais reagindo, não está mais filtrando o que entra ou o que permanece. E isso, por si só, já deveria te fazer refletir. Se durante o dia você escolhe o que ouvir, o que ver, com quem falar, por que à noite você simplesmente se entrega sem nenhum tipo de preparo? Essa falta de consciência abre espaço para aquilo que não edifica, para pensamentos que se intensificam, para sensações que crescem no silêncio. É nesse ponto que começam os sinais que muitos ignoram. A dificuldade para pegar no sono, mesmo estando cansado. A mente que insiste em revisitar problemas, como se estivesse presa em um ciclo que não se encerra. Aquela sensação de alerta constante, como se o descanso nunca fosse completo. E, em alguns casos, sonhos perturbadores, desconexos, que deixam um peso ao acordar. Nada disso surge do nada. Existe uma construção silenciosa acontecendo, noite após noite. E talvez você já tenha tentado resolver isso de outras formas. Talvez tenha buscado distrações, mexido no celular até o último minuto, ligado à televisão para tentar desligar a mente, ou simplesmente esperado que o sono viesse por exaustão. Mas no fundo, você sabe que isso não resolve. Pode até aliviar por alguns instantes, mas não traz a paz real que sustenta uma noite inteira de descanso verdadeiro. Existe também um outro ponto que poucos têm coragem de encarar. Algumas inquietações não vêm apenas de dentro. Elas são intensificadas por influências externas que você não percebe conscientemente. Não se trata de medo, mas de entendimento. Nem tudo que afeta sua paz é visível. E quando você ignora isso, você perde a chance de se posicionar de forma correta. Perceba como tudo muda quando você passa a olhar para esse momento com mais atenção. A noite deixa de ser apenas o fim de um dia cansativo e passa a ser um território que precisa de cuidado, de intenção, de direção. E isso não é sobre viver em alerta constante, mas sobre agir com sabedoria. Sobre entender que existe uma diferença enorme entre simplesmente deitar e verdadeiramente se preparar para descansar. E aqui está o ponto que transforma tudo. A ausência de proteção não é apenas um descuido, ela é uma escolha inconsciente. E toda escolha gera um resultado. Quando você não estabelece limites, qualquer coisa pode ocupar o espaço. Quando você não declara paz, o silêncio pode ser preenchido por inquietação. Quando você não busca proteção, você fica à mercê daquilo que não controla. Mas, ao mesmo tempo, isso revela algo poderoso. Se a ausência de ação gera um tipo de resultado, a ação consciente também gera. Isso significa que existe uma forma de interromper esse ciclo, de quebrar esse padrão e de assumir o controle espiritual desse momento. Não importa como foram suas últimas noites, não importa se você já se acostumou com esse desconforto. Existe uma mudança disponível, e ela pode começar hoje. Só que antes de entrar diretamente nessa mudança, existe algo que você precisa fazer. Não adianta apenas ouvir palavras ou repetir frases sem presença. É necessário criar um ambiente interno, uma disposição real, um momento onde você desacelera e se conecta de verdade. Porque o que vem a seguir não é apenas uma oração comum, é um posicionamento. É uma decisão de não entrar na noite da mesma forma que você entrou em todas as outras. E se você chegou até aqui, é porque dentro de você já existe uma busca por algo diferente. Uma vontade de finalmente descansar em paz, de sentir segurança, de não carregar esse peso silencioso para a madrugada.
E essa vontade não é por acaso. Ela é o sinal de que você está pronto para dar o próximo passo. Antes de qualquer palavra ser dita, antes de qualquer oração começar, existe um passo que muda completamente a forma como tudo vai acontecer daqui para frente. Não é sobre repetir frases automaticamente. Não é sobre cumprir um hábito mecânico. É sobre se posicionar de forma consciente, criar um espaço real dentro de você, onde sua mente desacelera e seu espírito se abre. Porque sem isso, até as palavras mais poderosas perdem força. Agora, por um instante, esqueça tudo ao seu redor. Não leve para esse momento as preocupações do dia. Não carregue as conversas, os problemas, as pressões. Nada disso precisa entrar aqui. A noite ainda não começou de verdade para você, porque este é o momento que vai definir como ela será. E se você fizer isso da forma certa, tudo muda. Feche os olhos, mas não de forma automática. Feche com intenção. Sinta o seu corpo relaxando aos poucos, como se você estivesse soltando um peso que nem percebeu que estava carregando. A respiração começa a ficar mais profunda, mais calma. E a cada respiração, você se afasta do barulho do dia e se aproxima de um lugar de silêncio verdadeiro. Não aquele silêncio vazio, mas um silêncio que prepara, que acolhe, que organiza o que está dentro de você. Perceba como sua mente tenta resistir. Pensamentos podem surgir, lembranças podem aparecer, como se algo quisesse te puxar de volta para a agitação. Mas agora você tem controle sobre isso. Você não precisa seguir cada pensamento, não precisa responder cada preocupação. Apenas observe e deixe passar. Este momento não é sobre resolver nada, é sobre se alinhar. Existe uma diferença enorme entre tentar dormir e se preparar para descansar. Quando você apenas deita, seu corpo pode até parar, mas sua mente continua ativa, carregando tudo. Quando você se prepara, você cria uma transição. Você sai do estado de alerta e entra em um estado de entrega. E essa transição é o que a maioria das pessoas ignora. Por isso nunca consegue um descanso completo. Agora traga sua atenção para dentro. Existe um lugar dentro de você que permanece em paz, independente do que aconteceu no dia. Um lugar que não foi afetado pelas pressões, pelas frustrações, pelas preocupações. Esse lugar ainda está aí, intacto. E é a partir dele que você vai se posicionar agora. Não a partir do cansaço, não a partir da ansiedade, mas a partir da presença. Sinta como, aos poucos, o ambiente começa a mudar. Não porque algo externo aconteceu, mas porque você mudou sua forma de entrar nesse momento. Existe uma calma diferente se formando, uma sensação de que você não está mais carregando tudo sozinho. E isso é essencial, porque o que vem a seguir exige mais do que palavras, exige conexão. Agora entenda isso com clareza. A oração que você está prestes a fazer não é apenas um pedido, é uma declaração, é um alinhamento, é um posicionamento espiritual que define o que pode ou não permanecer ao seu redor durante a noite. E quando você faz isso com presença, com intenção real, algo se estabelece. Mas se você não desacelera, se você não cria esse espaço, tudo se mistura. A oração vira apenas mais um pensamento entre tantos outros. E não é isso que você quer. Você não chegou até aqui para fazer algo superficial. Você quer sentir a diferença. Você quer perceber a mudança. Você quer entrar na noite com uma segurança que não depende das circunstâncias. Então permaneça nesse estado por mais um momento. Respire fundo mais uma vez. Solte o que ainda estiver preso. Deixe sua mente quieta o suficiente para que sua atenção esteja completamente aqui. Porque no próximo passo, você não apenas vai ouvir palavras. Você vai se posicionar de forma que aquilo que te perturbava não terá mais espaço. Agora, com sua mente mais quieta e seu coração mais aberto, é o momento de se posicionar de verdade. Não como alguém que está apenas repetindo palavras, mas como alguém que entende o poder do que está prestes a declarar. Porque a partir daqui, cada palavra carrega direção, cada frase estabelece limites, cada intenção cria um ambiente que não pode ser invadido. Deus, neste momento eu me coloco diante da tua presença com sinceridade. Eu não trago máscaras, não tento esconder o que estou sentindo.
O Senhor conhece cada pensamento que passou pela minha mente hoje, cada peso que eu carreguei, cada preocupação que tentou roubar minha paz. E agora eu escolho não levar nada disso comigo para esta noite. Eu entrego tudo o que me inquieta. Entrego os medos que não consegui explicar, as tensões que ficaram acumuladas, as situações que estão fora do meu controle. Eu não quero mais sustentar isso sozinho. Eu libero, eu solto, eu deixo nas tuas mãos aquilo que não me pertence carregar. Neste momento, eu peço que a tua presença preencha este ambiente, que todo espaço ao meu redor seja tomado por paz, que qualquer influência contrária, qualquer energia negativa, qualquer intenção que não venha de ti, seja agora afastada. Não tem espaço aqui, não tem permissão para permanecer. Eu declaro que este lugar está protegido. Cada parede, cada canto, cada detalhe deste ambiente está coberto pela tua presença. Que nenhuma perturbação encontre acesso, que nenhum mal, visível ou invisível, tenha autoridade para se aproximar. Porque eu não estou sozinho, existe uma proteção real sendo estabelecida agora. Guarda também a minha mente. Silencia todo pensamento que não vem de ti. Remove toda a inquietação que tenta permanecer. Que a minha mente desacelere completamente. Que eu não seja mais puxado por preocupações ou lembranças que não constroem. Eu escolho descansar, e essa escolha agora é sustentada pela tua presença. Guarda o meu coração, que nenhuma ansiedade encontre espaço, que nenhuma sensação de medo se fortaleça. Substitui qualquer peso por uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz firme, constante, que permanece mesmo no silêncio da noite. E enquanto eu durmo, continua cuidando de tudo aquilo que eu não posso controlar. Trabalha onde eu não consigo agir. Protege onde eu não posso ver. Cuida de cada detalhe, de cada situação, de cada possibilidade. Que esta noite não seja apenas um descanso físico, mas um tempo de restauração completa. Eu declaro que não existe espaço para o mal aqui. Não existe abertura para aquilo que tenta perturbar. Este ambiente está selado. Esta noite está guardada. E eu entro nesse descanso com a certeza de que estou protegido, envolvido, sustentado. Agora eu não carrego mais o peso do dia. Agora eu não entro na noite com preocupação. Eu entro com confiança. Eu entro com paz. Eu entro sabendo que existe uma presença maior cuidando de tudo. Permaneça nesse estado por mais um momento. Não se apresse em sair daqui. Existe algo acontecendo dentro de você agora que não pode ser interrompido. A maioria das pessoas termina uma oração e imediatamente volta para o mesmo ritmo acelerado, como se nada tivesse mudado. Mas você não vai fazer isso. Você vai permitir que essa paz se estabeleça de verdade. Sinta como o ambiente está diferente. Não é imaginação, não é algo superficial. Existe uma leveza que não estava aí antes. Sua respiração está mais tranquila, seu corpo mais solto, sua mente menos carregada. Isso é o resultado de um posicionamento real. E quanto mais você permanece nisso, mais isso se fortalece. Agora observe o silêncio. Não como um vazio, mas como um espaço seguro. Um espaço onde não existe pressão, onde não existe urgência, onde você não precisa resolver nada. Esse silêncio não te ameaça, ele te acolhe. Ele é o sinal de que aquilo que te perturbava perdeu força. Se algum pensamento tentar voltar, não lute contra ele. Apenas não dê espaço. Você já declarou o que precisava. Você já estabeleceu limites. Agora é só permanecer. Como alguém que sabe que está protegido, que não precisa mais ficar em alerta, que pode simplesmente descansar. Existe uma diferença clara entre tentar controlar tudo e confiar. E neste momento, você não está mais tentando controlar. Você entregou. E quando existe entrega verdadeira, o descanso acontece de forma natural. Não é forçado, não é construído. Ele simplesmente vem. Deixe seu corpo afundar no lugar onde você está. Solte qualquer tensão que ainda estiver escondida. Às vezes, o corpo guarda aquilo que a mente já soltou. Então permita que tudo acompanhe esse processo. Ombros relaxam, respiração desacelera ainda mais, o rosto se suaviza. Tudo entra em um estado de descanso real.
Agora perceba algo importante. Você não está sozinho nesse momento. Existe uma presença que permanece, que não depende do que você sente ou deixa de sentir. Mesmo que sua mente tente questionar, mesmo que você não veja nada, essa presença continua ali. E é isso que sustenta a sua segurança. Você pode descansar sem medo, pode soltar qualquer necessidade de vigilância. Não existe mais razão para tensão. Aquilo que precisava ser feito já foi feito. O ambiente já foi estabelecido. A proteção já foi declarada. E agora, o que resta é apenas viver esse descanso. Permita que o sono venha sem resistência. Não force, não pense demais sobre isso. Apenas deixe acontecer. Como alguém que deita sabendo que está seguro, que não precisa se preocupar com o que pode acontecer, porque existe algo maior cuidando de tudo. E enquanto você vai se entregando ao sono, leve com você essa certeza. Esta noite não é como as outras. Existe paz aqui. Existe proteção aqui. Existe cuidado aqui. E nada que não faça parte disso tem espaço para permanecer. Agora, enquanto o sono começa a se aproximar, existe algo que você precisa guardar dentro de você. Algo que vai além deste momento e que pode transformar todas as suas noites a partir de hoje. Não foi apenas sobre sentir paz agora. Foi sobre entender que você pode acessar isso sempre que decidir se posicionar da maneira certa. Muitas pessoas passam anos acreditando que noites inquietas são normais, que acordar cansado faz parte da rotina, que carregar peso até o travesseiro é inevitável. Mas você percebeu que não é assim. Existe uma diferença clara entre deitar por exaustão e descansar com proteção. E essa diferença muda tudo. A partir de hoje, você não entra mais na noite de qualquer forma. Você não leva mais qualquer pensamento, qualquer preocupação, qualquer medo como se fossem inevitáveis. Você escolhe o que permanece. Você define o ambiente. Você assume um lugar de autoridade que sempre esteve disponível, mas que talvez nunca tenha sido usado com consciência. E quando isso se torna um hábito, algo começa a mudar de forma contínua. Sua mente aprende a desacelerar mais rápido. Seu corpo responde com mais leveza. O sono se torna mais profundo. E mais do que isso, você começa a acordar diferente. Não apenas mais descansado, mas mais alinhado, mais firme, mais em paz. Perceba como isso não depende de circunstâncias perfeitas. Não importa como foi o seu dia, não importa o que aconteceu lá fora, não importa quantas situações ficaram sem resposta. Existe um ponto onde você pode parar, se posicionar e não permitir que nada disso invada seu descanso. E esse ponto está sempre disponível para você. Talvez, até hoje, você tenha buscado paz em várias direções. Tentou distrair a mente, tentou ignorar o que sentia, tentou apenas esperar que o tempo resolvesse. Mas agora você entendeu que paz não é ausência de problema, é presença de algo maior. É um estado que você acessa quando decide confiar e entregar de verdade. E essa confiança não é fraca, ela não é passiva, ela é firme. Ela estabelece limites. Ela declara que existe um espaço que não pode ser invadido. E quando você entra na noite com essa consciência, tudo muda. O que antes parecia pesado perde força. O que antes incomodava deixa de ter espaço. Leve isso com você. Não como uma ideia, mas como uma prática. Cada noite é uma oportunidade de reforçar isso. Cada momento antes de dormir é uma chance de alinhar sua mente, proteger seu coração e estabelecer um ambiente de paz real. E quanto mais você faz isso, mais natural se torna. Agora você pode simplesmente descansar, sem esforço, sem resistência, sem preocupação. O que precisava ser entregue já foi entregue. O que precisava ser declarado já foi declarado. E aquilo que realmente importa permanece. Se essa oração fez sentido para você, deixe um amém nos comentários. E se você conhece alguém que precisa encontrar essa paz antes de dormir, compartilhe este momento. Porque todos merecem encerrar o dia com proteção, com calma e com a certeza de que não estão sozinhos. Durma em paz.